Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 22, verso número 30. Como estão os visitantes? Levante a mão, quero ver você. Eles nos visitam, atenção. Eu sei que não tem só esses. Levante a mão, não fique com medo não, eu não vou lhe pedir dinheiro emprestado. Seja bem-vindo. Jesus te ama e eu vou na mesma barca te amando também. Tudo bem? Fico feliz em nosso meio. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ezequiel 22, 30. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ezequiel é o terceiro profeta maior. Vamos ler? Diz assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achou. A primeira frase, o versículo diz assim: e busquei dentre eles um homem. Pode fechar a sua Bíblia. Eu quero pregar essa noite sobre o homem que Deus procura. Aleluia! Glória a Deus! O homem a que Deus procura. Glória a Deus! Bem, dê uma capucada aí no seu irmão, assim de homem, e é para ele, se Deus, ele não veio falar com você, veio te dar conta. Ele não fica com essa cara de viado. Aê, Jesus maravilhoso! Alegre e feliz por estar aqui esta noite. A palavra é real e verdadeira. O profeta Ezequiel é o terceiro maior profeta da Bíblia. E a história se inicia no tempo em que ele vai aprisionar as terras de Lodebar, que vai para o segundo concílio babilônico da história. A Babilônia invade Israel, e na primeira leva de Daniel, ela leva para a Babilônia 50.000 homens, na segunda leva 72.000 homens, e na segunda leva, para que se cumprisse as profecias de Jeremias, Ezequiel também vai com os cativos de Judá. Lá se inicia a chamada do profeta Ezequiel. E é lá que ele começa a profetizar sobre o povo que estava aprisionado na Babilônia. O chamado de Ezequiel vai juntar a todos os chamados dos profetas da Bíblia, porque ele já inicia o seu chamado profético com uma palavra de Deus sobre a sua vida. É no capítulo 3 que Deus vem e mostra a Ezequiel o medo de ser um profeta. Quando olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu tenho uma responsabilidade para você. Deus vai ter um encontro com ele no rio Queimado, que está ouvindo a Babilônia, e diz: eu tenho que você faça algo para mim. E ele diz: Senhor, se tudo quiser que eu faça, assim eu farei. E Deus diz: você vai profetizar desta maneira. Se você vê o homem ímpio no seu caminho ímpio e falar para ele no seu caminho ímpio, eu vou destruí-lo. E se ele não se arrepender, ele vai morrer, e o sangue dele eu não vou querer de você, Ezequiel. Mas se o homem estiver no seu caminho ímpio e você não avisar do seu caminho ímpio e ele morrer, aí ele morrerá. E o sangue dele eu vou requerer de você. Ezequiel começa com o trabalho profético e já traz suas responsabilidades em suas costas da culpa daqueles que se arrependiam ou não, caso ele dissesse algo de Deus ou não dissesse. Mas é no capítulo 9 em que você vai encontrar Ezequiel fazendo a sua primeira profecia, em que ele usa de uma palavra poderosa e ele fala: eu tive visões de Deus. Mas também é um dos versículos mais prioritários, quando Deus ele encontra Ezequiel
na beira do rio Quebar, e justamente aqui no capítulo 22, no verso 30, Deus vai ter uma conversa com o profeta. Deus vai até Ezequiel, e desta vez não é para Ezequiel profetizar. Deus vai até Ezequiel, e não é para Ezequiel falar para ninguém. Deus vai até Ezequiel, porque Deus também é um Deus de amigos. Deus também é um Deus de intimidade com aqueles que nos servem. E Deus aqui neste versículo estava, eu posso usar a palavra, injuriado. Deus estava zangado, entristecido e angustiado. Pastor, Deus se angustia, com certeza, não tenha dúvida disso. Quando Deus desce do céu, ele vai até a beira do rio Quebar e encontra Ezequiel assentado junto com os profetas de Anatote. Ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu quero ter uma conversa com você. Ezequiel se assenta à beira do rio. E quando Deus começa a conversar com Ezequiel, ele diz: olha, eu quero dizer para você o seguinte: estou triste, angustiado, porque eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, que tapasse o muro, para que eu viesse e não destruísse a cidade, mas eu não encontrei. Ezequiel, eu estou angustiado e o meu coração está entristecido, porque eu busquei dentre eles um homem, eu não encontrei. Agora veja bem, Deus está dizendo a Ezequiel: eu busquei entre eles. Deus está falando de uma parte separada. Deus não está falando de qualquer um. Deus está dizendo aqui que ele foi procurar em lugares específicos alguém que o servisse, alguém que ele encontrasse, e ele não encontrou. Deus estava falando sobre as 3 classes prioritárias do reino de Israel. Ele foi em alguns versículos anteriores a este versículo 30. Você vai encontrar Deus indo até o palácio. Deus foi até o palácio e procurou a realeza, procurou os príncipes, procurou as autoridades do reino. E ele diz: eu fui até o palácio e o rei estava corrompido. Ele estava sacrificando a outros deuses, estava vivendo a vida de idolatria, estava colocando a mão de forma injuriosa sobre os seus súditos, estava oprimindo o pobre e fazendo menção ao rico. E eu procurei entre o reinado, procurei entre o rei e os príncipes de Israel, e eu não encontrei. Saí do reino, saí do palácio, e entrei no templo. Eu procurei entre aqueles que são símbolo de Deus entre os homens, procurei os sacerdotes, olhei e eles não estavam lá. Eles estavam por detrás da parede, sacrificando a Moloque, estavam por detrás da parede, idolatrando outros deuses, estavam trocando a sua profissão de sacerdote em agradar o juiz e o rei. Eles estavam metidos. Ele diz: eu não encontrei no palácio, não encontrei no templo, e eu saí pelas montanhas, Ezequiel. Eu fui para as montanhas e fui procurar um profeta. Eu fui procurar aquele que acima de Deus entre os homens. Eu não encontrei, porque os profetas que eu encontrei estavam se vendendo com pão, estavam profetizando aquilo que o seu coração queria, falando aquilo que a sua alma desejava, trocando profecia por pão. Eu não encontrei. Deus vai até Ezequiel e que acenda para lamentar. Eu fiz eu procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha. A palavra está dizendo que Deus não estava procurando uma multidão. Ele estava procurando um homem. Quando Golias desceu o arraial para batalhar contra Israel, Golias não desceu procurando o exército. Capítulo 17 de 2 Samuel, Golias desce o arraial e ele grita ao povo de Israel e diz: mande-me um homem que lute comigo e vença. Se ele me vencer, teremos só de Deus. Se eu o vencer, nós teremos servos de Deus. Porém, este homem era Davi. E quando Deus sai a procurar, Deus está procurando um homem. Mas um homem que faça a diferença. No ano de 1719, um homem chamado Jacques, pregador da palavra, ele sobe no altar e ele diz
Deus está procurando um homem que se dedique a Ele inteiramente. E este homem, depois de encontrado, nunca mais será o mesmo. Enquanto ele pregava isto, um menino se levantou no meio da multidão. Era um menino robusto, um pouco gordo, e se aproxima e diz: Senhor Spurgeon, eu quero ser esse homem. Quando ele olha, ele fita o menino e diz: qual o seu nome? O menino olha para ele e diz: o meu nome é Charles Moody. Eu quero ser esse homem. Depois daquele tempo, Charles Moody cresceu e ele termina o ano de 719, catalogando na sua agenda pelo menos 1 milhão de almas para Jesus. Aleluia! Deus não está procurando uma multidão que se aglomere no espaço. Deus não está procurando o juiz da cidade. Deus não está procurando a monarca do distrito de Uberlândia. Deus não está procurando o prefeito e a sua assessoria. Deus não está procurando o batalhão com os seus soldados. Deus veio aqui essa noite e Ele não está procurando esta igreja inteira aglomerada. Deus está procurando um homem e uma mulher. Você pode ser ele, você pode ser ela. E Deus pode te encontrar aqui essa noite. Glória a Deus. Eu fico olhando as pessoas e elas estão procurando alguma coisa. Mas é difícil entender Deus procurando alguma coisa. A Bíblia diz que o livro de Isaías determina que Deus, Ele está acima de todas as coisas. E que acima dele nada há. Abaixo dele todas as coisas se lhe submetem. Um Deus que não precisa olhar para cima porque não tem ninguém. E que não se inclina para baixo porque não tem nada aqui. Agora está procurando alguém. Está procurando um homem. Mas o que é que Deus está procurando? A quem Deus está procurando? Deus não está procurando um homem esteticamente perfeito. Por quê? Deus não é estilista. Ele não é assessor de moda. Deus não está procurando a última tendência da moda no sentido estético. Por quê? Deus não é fisiculturista para procurar alguém que adore a sua própria imagem. E eu fui buscar na palavra aquilo que Deus procurava. O que Deus estava procurando? Eu encontrei no livro que é o livro sagrado, aquele a quem Deus procura, e encontrei um homem comparado a Isaías. Deus está procurando alguém semelhante a Isaías. Um homem que é plantado.